Gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em João, capítulo 20. É quase uma sequência dos salmos que nós lemos agora. João capítulo 20, nós vamos ler do 1 até o 18. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Obrigado. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse instante e pelo tempo que o Senhor nos deu para estarmos reunidos, Senhor, em torno da Tua palavra. Pai, nós precisamos mesmo do Teu Espírito Santo para nos trazer mesmo, Senhor, a Tua palavra, para realmente nos vivificar por meio da Tua palavra, para nos santificar, Senhor, por meio da Tua palavra, para nos renovar por meio da Tua palavra, para alimentar a nossa fé, Senhor, por meio da Tua palavra. Senhor, ao Teu nome nós queremos dar glória, Senhor, ao Teu nome nós queremos dar louvor, nós queremos Te agradecer, Te bendizer, Senhor, neste domingo, conjunto com os irmãos, Pai, prestar esse culto de adoração a Ti. E nós Te adoramos, Senhor, nesse instante. Senhor, que realmente, Senhor, a Tua palavra traga conforto, consolo, que realmente a Tua palavra traga esperança, fé em Cristo Jesus, Pai. Que realmente, Senhor, nós possamos apontar para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que está vivo, aquele que realmente reina e que está conosco hoje aqui, Pai. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito da exaltação de Cristo Jesus.
Ele fala a respeito da ressurreição de Cristo Jesus, a respeito da ascensão de Cristo ao trono de Deus Pai. O próprio autor, João, narra a sua experiência, narra a sua vivência, daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu e daquilo que as suas próprias mãos tocaram. Então é um relato do autor a respeito daquilo que ele esteve presenciando naquele domingo de Páscoa. E ele faz isso acrescido de riquezas de detalhes. Ele coloca aqui as cores daquela manhã, o aroma daquela manhã, o brilho daquela manhã de domingo de ressurreição. Não poupa nenhum sentimento sequer para trazer com vivacidade os fatos da verdade do Evangelho de Jesus Cristo através dessa palavra, através daquilo que ele escreveu. Cabe ressaltar que esse é um registro da pessoa que foi marcada por Jesus. Esse é um registro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é uma simples história, não é uma simples narrativa, mas é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo sendo anunciado e pregado. Com isso quero dizer que nós estaremos olhando esse texto, reconhecendo ser ele, sim, palavra de Deus para as nossas vidas. Não uma simples literatura, mas uma palavra de Deus para as nossas vidas. Se eu olhar de um panorama geral, se nós olharmos de cima do texto, eu tendo a imaginar que esse texto ele pode ser dividido em duas categorias de pessoas. A primeira categoria de pessoas são aquelas que não creem que Jesus Cristo é o Senhor. Daqueles que não acreditam que ele nasceu da Virgem Maria. Daqueles que não reconhecem o seu sofrimento perante Pôncio Pilatos. Daqueles que não realmente testificam e testemunham de que ele está vivo, que ele ressuscitou no terceiro dia. Essa é a primeira característica de pessoa que eu acredito que o texto está se comunicando com ela. A segunda característica de pessoas, eu creio que realmente o texto está sendo para nós. Aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqueles que creem e confessam que Ele é o Senhor das nossas vidas e que Ele está assentado, reinando num trono de glória. Nós vamos, então, à luz do texto, identificar e ouvir o que o texto tem para nos dizer sobre essas duas perspectivas, sobre essas duas perspectivas, daqueles que realmente não creem e daqueles que creem a respeito de Jesus Cristo. Começando por aqueles que não creem. Primeiro, o próprio autor está trazendo o seu testemunho. O próprio autor está colocando a sua própria vida em testemunho daquilo que ele viu. E não só isso. O autor está trazendo consigo outras pessoas que também testemunharam e testificaram a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. O texto já de pronto nos apresenta aqui Maria Madalena, nos apresenta aqui João e nos apresenta aqui Pedro. Mas no verso 2 deste capítulo, a Maria Madalena, ela corre até a casa onde que estava Pedro. E ela chegando lá, ela disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos aonde o colocaram. E esse sabemos é plural, não é? Quer dizer que ela não estava sozinha quando ela foi até o túmulo vazio. Ela estava acompanhada. Os outros evangelhos dizem que ela estava acompanhada com Joana e Maria, mãe de Tiago. Ou seja, mais pessoas estavam testemunhando a respeito daquilo que estava acontecendo naquele domingo. Então, além de Maria Madalena, mais aquelas mulheres e também João e Pedro. São testemunhas. Então, a primeira evidência para aqueles que não creem, que o texto está dizendo, é que há pessoas, há evidências de pessoas, testemunhas oculares que viram a respeito da ressurreição e viram o Senhor Jesus Cristo ressurrecto e vivo. Essa é a primeira prova
que o texto nos apresenta para justificar aqueles que não creem. As outras provas nós temos retirado do texto, que são, eles chegam, está aberto o túmulo. A pedra havia sido removida. Os outros evangelhos dizem que haviam colocado guardas lá. E é certo que os guardas também haviam presenciado o fato. É certo que eles não iriam deixar o posto, mas eles também presenciaram o fato de que a pedra havia sido removida. Outros elementos que o texto nos apresenta é o lenço e o lençol, que foi utilizado para enrolar Jesus e colocar ele dentro do túmulo. Eles estavam lá presentes, estavam lá comprovando que realmente ele tirou e deixou lá no túmulo vazio. E um último elemento de prova para aqueles que ainda duvidam a respeito da ressurreição de Jesus é a própria palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus já apontava para a vida do Senhor Jesus, para o seu nascimento, para a sua morte, mas também para a sua exaltação. A própria palavra de Deus testemunha a respeito daquilo que havia acontecido, que ao terceiro dia o nosso Senhor Jesus Cristo iria ressuscitar. O próprio Senhor Jesus Cristo também diz que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. Esses pontos são colocados, e o próprio autor de João, no finalzinho aqui desse capítulo, ele vai dizer a razão pelo qual ele escreveu. A razão pelo qual ele colocou esses fundamentos e esses pontos. Para que aqueles que veem, aqueles que ouvem, aqueles que leem, possam crer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas há uma verdade também no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, diz que aquele que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê não tem a vida eterna, tem a condenação, tem a morte eterna. Então, para aqueles que estão diante da palavra de Deus, ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus, e não creem que Jesus Cristo é o Senhor, eles têm cada vez mais o distanciamento de Deus. E a sua vida, ela é tomada pela morte. Passar dessa vida, ele passa para a morte, para a condenação eterna. Porquanto não acredita que Jesus Cristo é o Senhor. Esses são os fundamentos que João trouxe e que traz luz para nós a respeito daqueles que ouvem e não testificam a respeito de Jesus Cristo. Mas nós queremos ler o texto para nós, para aqueles que confessam o Senhor, para aqueles que estão diante do Senhor. E nós então iremos tomar para nós esse texto, confessando que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Acredito que esse texto ele tem para nós, uma esperança viva. Tem para nós aqui um fortalecimento na fé. Vamos olhar então o que o texto pode nos dizer a respeito de nós, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Para isso eu convido vocês a olhar o primeiro versículo. Ele diz assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando aí estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu a pedra da entrada tinha sido removida. Vamos transportar nossa mente para aquele domingo de manhã. Transporte a sua mente para os acontecimentos daquela semana de Páscoa. A cidade estava cheia. Muitas pessoas subiram para comemorar a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é a comemoração da saída do povo do Egito, da escravidão. O povo de Deus sendo liberto. E após isso, como memorial, todos os anos, o povo de Deus se reunia para celebrar a Páscoa. Consequentemente, havia rituais, haviam formas, haviam coisas a serem executadas durante aquela semana. E não foi diferente.
Se nós pudéssemos fazer uma analogia, aquela semana era como nós aqui em Balneário Camboriú, no final de ano. A cidade lotada, os hotéis, restaurantes lotados, para uma passagem de mais um ano. Nós saberíamos que à meia-noite iria estourar os fogos de artifícios, saberia que as coisas iriam acontecer como sempre aconteceu, um ritual de passagem. E assim estavam vivendo essas pessoas, neste ritual, cada ano eles fazendo. Na sexta-feira, como de costume, né, havia a execução de alguns salteadores. E o líder deste grupo, desse pequeno remanescente, foi pego na sexta-feira de madrugada. Jesus Cristo foi condenado naquela noite, naquela manhã. E às 3 horas da tarde, ele foi crucificado e dado como morto. Jesus Cristo, o Senhor daqueles que estavam com ele, daquele remanescente, estava morto numa cruz romana. Aquele que diz que é o Cristo, aquele que diz que é o Senhor, morreu. E os discípulos estavam com ele. Alguns discípulos acompanharam desde a sua captura até a sua condenação e a sua execução. Alguns discípulos tiraram Jesus da cruz e colocaram ele naquele túmulo vazio. Alguns discípulos acompanharam aquela pedra sendo tampada e o corpo de Jesus Cristo ali com aquela pedra tampada. Os discípulos, eu imagino, voltaram para sua casa, com o coração cortado. Voltaram para casa, trancaram-se dentro da sua casa, com a porta para dentro, com o coração realmente ferido, com a mente realmente em choque. Eu imagino que às vezes eles poderiam ter perguntado: será que nós não perdemos 3 anos da nossa vida junto com este? Eu fico imaginando quantos sonhos dos discípulos não foram enterrados naquele momento. O sol deixou de brilhar às 3 horas da tarde naquela sexta-feira. E é verdade que a escuridão tomou conta daqueles discípulos. É verdade que o sábado de descanso, o Shabá deles, provavelmente foi inquieto e sem descanso nenhum. Provavelmente os discípulos entraram também numa grande depressão naquela sábado, naquela sexta-feira. É verdade que os seus sentimentos deveriam estar totalmente abalados, porque eles vinham ouvindo a respeito de Jesus e crendo. Mas eles não imaginavam que Jesus Cristo estaria naquela cruz. Eles não imaginavam que Jesus estaria dentro daquele túmulo. E, consequentemente, não imaginavam a glória dele sendo se desfeita. Quantos discípulos não estavam esperando o Messias vir e acabar com seus inimigos? Acabar com o governo de Roma? Quantos discípulos não esperavam um Jesus armado para reivindicar o reino? Mas o que eles têm, aqueles discípulos, naquela sexta e naquele sábado, é realmente um Jesus Cristo morto. Como está o nosso coração? Será que nós também não estamos sendo confrontados? Será que muitas vezes nós não estamos vivenciando este sábado? Vivenciando essa escuridão de morte? Mas a verdade do Evangelho é que assim como Jesus morreu, os discípulos também estavam morrendo naquele sábado. Estavam morrendo as suas falsas pretensões diante de Deus, as suas falsas imaginações diante do Evangelho. O seu falso conhecimento de Jesus Cristo estava morrendo naquele momento. Aqueles discípulos que queriam se assentar do lado do Senhor na sua direita e na sua esquerda, no seu reino, estava trancado dentro de casa. Quantas vezes nós não somos confrontados? E é verdade que o sábado é importante para as nossas vidas. O sábado é importante para aquele que quer realmente ter a fé fundamentada no Senhor Jesus.
porquanto os nossos pressupostos precisam ser reavaliados, porquanto a nossa mente precisa estar realmente reavaliada, e realmente nós reconhecemos se nós estamos realmente fincados com a nossa esperança, com a nossa fé no Cristo ressurrecto, para saber se realmente a nossa fé ela é fundamentada. O sábado é importante. As dores, os sentimentos são importantes diante do Evangelho. E todos são acolhidos diante da cruz do Senhor. Nós falamos muito de nós olharmos para a cruz. Nós em várias vezes na confissão falamos para nós morrer a nossa velha natureza. E aqui estamos diante de um contexto em que realmente isso está acontecendo. O velho homem está sendo morto. As velhas pretensões dos discípulos estão sendo reavaliadas. Como nós nos chegamos diante deste domingo? Se um sábado é escuro, saiba que ele nos aponta para um domingo. Ele nos aponta para o domingo da ressurreição. E esse texto ele não está apontando para o sábado, mas o sábado é a passagem para o domingo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo ele não permaneceu no sábado. A sua maior humilhação foi realmente ser morto. A sua maior humilhação foi sepultado e ficar 3 dias no sepulcro. Mas a morte não pôde deter o nosso Senhor. E vem o domingo. E a mensagem sobre hoje é sobre o domingo. Como está esse domingo de vocês? Como está o meu domingo? É essa a pergunta que o texto nos faz nesta manhã. Como nos achegamos diante de Deus neste domingo? Vamos olhar aqui os personagens. Vamos olhar esses irmãos aqui e vamos nos colocar diante da palavra de Deus à luz desses irmãos. Então a palavra de Deus ela traz aqui a narrativa de 3 pessoas. Maria Madalena, João e Pedro. Cada um aqui estava vivenciando o seu sábado e cada um chegou aqui no domingo de maneiras diferentes. Vamos olhar aqui o que o texto diz a respeito de cada um deles. Começando de trás para frente. Começando por Pedro. Pedro provavelmente era o discípulo mais experiente. Pedro, seu nome foi trocado, o Senhor Jesus trocou o seu nome, e Pedro então se torna pedra, se torna fundamento. A palavra de Deus vai dizer nos evangelhos que a casa de Pedro sempre estava disposta. O Senhor Jesus Cristo várias vezes esteve na casa de Pedro, até mesmo curando a sua sogra. Pedro era sempre aquele que tomava as atitudes, aquele que estava à frente nas iniciativas. Mas naquele momento, naquele domingo, Pedro estava trancado na casa. Pedro estava dentro da casa. O segundo personagem é João. É o próprio autor desse evangelho. É o próprio autor desta carta. João é aquele que é tido como discípulo amado, que se reclinava no peito do Senhor Jesus Cristo. João, seu nome significa cheio de graça. Foi a João que Jesus diz na cruz, eis aí a tua mãe, cuide-a, falando a respeito da sua própria mãe para João. João acolhedor. Mas João estava junto com Pedro naquela manhã. A terceira personagem que o texto nos apresenta é Maria Madalena. Maria Madalena, o texto e essa narrativa se estende, e a maior narrativa que tem no texto é a respeito de Maria Madalena. Eu acredito que Maria Madalena não estava nada bem. Realmente o texto diz isso. Eu acredito que daquela sexta para o sábado, o rosto da Maria Madalena estava inchado de tanto chorar.
Maria Madalena tinha sido libertada por Senhor Jesus. Nunca ninguém havia tratado a Maria Madalena igual o Senhor Jesus tratou ela. Mas naquele sábado, naquela sexta, os seus dias estavam amargos. Provavelmente ela não estava muito inquieta dentro de casa. Provavelmente as horas não passavam para Maria Madalena desde aquela sexta-feira. A palavra de Deus diz que ela acorda muito cedo naquela manhã, naquele domingo. Antes mesmo do sol nascer, Maria Madalena está de pé. E ela sai em direção ao túmulo. Maria Madalena é a primeira pessoa a ver o túmulo vazio. Mas o que acontece com ela é que os seus sentimentos ainda são mais aflorados. Há um desespero que bate mais ainda em Maria Madalena. Porque ao ver o túmulo vazio, ela acredita que o Senhor Jesus que o corpo do Senhor Jesus Cristo tinha sido violado. Acredito que além do túmulo, o corpo dele tinha sido levado. E que alguém havia levado o corpo do Senhor Jesus. Com isso ela sai e vai então até Pedro. Com a intenção de chamar Pedro para ajudá-la a procurar o corpo. Ajudar realmente ela a identificar onde estava o corpo do Senhor Jesus. Ela sai e vai até Pedro, chama Pedro. Pedro e João saem correndo, vai ao túmulo. Olha o túmulo e volta para casa. Mas o texto também ele diz que ela não fica onde Pedro estava. Ela volta novamente ao túmulo. E ela fica diante do túmulo, chorando desesperada. Ela fica diante do túmulo, chorando o luto do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que 2 anjos aparecem para ela e perguntam: por que você está chorando? Ela conversa com esses anjos sem se dar conta. Seus olhos estão cheios de lágrimas. Não consegue enxergar aquilo que está à sua frente. O próprio Senhor Jesus Cristo está do lado dela, ressurreto. Pergunta para ela: por que você está chorando? E ela mais uma vez não reconhece quem está do lado dela. Não reconhece quem está perguntando por que ela está chorando. Ela explica o motivo do seu choro. Ela explica o motivo da sua angústia. Ela explica o motivo do seu sentimento. Ela explica o seu luto. Jesus ouviu a explicação dela. E Jesus chamou Maria pelo nome. E ao chamar Maria pelo nome, ela reconheceu que era um mestre. Ela reconheceu que era o Senhor Jesus Cristo ressurrecto. Ela reconheceu aquela voz, porque aquela voz tinha chamado ela já antes. Aquela voz já tinha despertado a vida dela. Aquela voz já tinha vivificado ela uma vez. E a voz do Senhor Jesus Cristo chamando Maria trouxe vida para Maria. Os olhos dela foram enxugados das lágrimas e ela pôde enxergar o Senhor Jesus Cristo ressurrecto naquele domingo, naquela manhã. Então aquele domingo foi um domingo de viva esperança. Foi um domingo de alegria. E o texto volta para nós. Como nós nos achegamos hoje diante de Deus? Como está o nosso domingo hoje, nesta manhã, diante de Deus? Eu posso perguntar para você como pergunto para mim, com qual personagem eu estou me parecendo? São personagens que estão aqui testemunhando a respeito do Senhor Jesus, não trazendo glória para si. São personagens que foram chamados para o Senhor para a salvação, que pertencem ao reino de Deus, mas têm andado com a fé um pouco duvidosa. Como você está diante da palavra do Senhor? Você está mais parecido com Pedro? Sem iniciativa? A palavra de Deus diz que o Espírito vem até você, te vivificando e te chamando para fora para ver o túmulo vazio. Você está mais parecido com João? Faz uma corrida rápida, chega primeiro ao túmulo, mas não entra, fica aguardando. O Espírito de Deus está contigo, diz a palavra de Deus.
para realmente te fazer aguardar e ter a companhia e ver aquele que ressuscitou. E não só isso, está contigo para te fazer lembrar das palavras do Senhor e te fazer alimentar na fé. Ou você está parecido com Maria Madalena, com o rosto em lágrimas, com os olhos fechados. A palavra de Deus diz que seus olhos podem estar fechados, mas os seus ouvidos estão abertos para ouvir a voz daquele que te chama, a voz daquele que te salvou, a voz daquele que te redimiu, a voz daquele que tem vida para você. Porque o Senhor Jesus não está morto. Nós não estamos aqui testemunhando e testificando a respeito de um Jesus morto. Nós estamos aqui fundamentados nesta esperança, nessa viva esperança de que Jesus Cristo está vivo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é sobre a exaltação dele. Hoje nós vivemos a exaltação de Jesus Cristo. E para nós ele nos dá vida juntamente com ele. E a vida que nós vivemos hoje a partir da vida dele, para a glória dele. Porque a vida dele está apresentada em glória. E nós estamos caminhando para a glória de Deus. Nós estamos caminhando para uma esperança eterna, para uma vida eterna. Nós já conquistamos essa viva esperança hoje. E o Senhor está alimentando a nossa fé para realmente nós continuarmos a caminhada, para realmente nós continuarmos o nosso caminho. O texto vai dizer que Jesus Cristo apareceu para Maria, realmente falou com ela, não me detenha. Agora aqui o texto ele está inserindo a nossa união com Cristo. Nós estamos unidos com Cristo. E o que isso quer dizer? A palavra de Deus está dizendo, aqui no versículo 17, Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Nós estamos unidos a Cristo. Nós já não somos servos, mas nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai por meio de Jesus Cristo. Nós somos adotados na família do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos um Pai. O Senhor Jesus diz para ela agora, você tem um Pai. E esse Pai tem uma morada para você. Esse Pai tem uma vida para você eterna. E é isso que Ele nos trouxe. A certeza que nós estamos unidos com Cristo. E nós temos um Pai. E o texto vai finalizar. Dizendo assim. Então Maria Madalena foi aos discípulos. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Nós hoje vemos o Senhor Jesus ressurrecto. Nós vemos o Senhor Jesus ressurrecto porque a tua palavra diz. E nós temos fé na palavra. Então, o nosso chamado hoje é para vivermos a partir dessa vida. Realmente olhando para esse Jesus ressurrecto. Realmente olhando para esse Jesus que está assentado no trono. Para esse Jesus que está vivo em corpo. Para esse Jesus que está realmente governando os céus e governando também as nossas vidas. Para esse Jesus que nos dá uma esperança, hoje, nesse domingo, que nos dá uma esperança hoje e nos faz levantar e continuar a nossa caminhada até o dia do Senhor. Que a palavra de Deus seja sobre nós, realmente nos alimentando, que a palavra de Deus esteja sobre nós, nos edificando e nos fortalecendo na fé, para nós olharmos para o nosso autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. A morte venceste. O véu tu rompeste. E a tumba está vazia. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. A nossa vida pertence a Ti. Nós estamos aqui dizendo o quanto nós precisamos de Ti. Dizendo que muitas vezes nós andamos com os nossos corações em luto. Muitas vezes nós andamos trancados, sem iniciativa.
Muitas vezes corremos, mas não desfrutamos. Mas nós estamos aqui buscando ao Senhor e querendo realmente o toque do Senhor para nos vivificar. Querendo que os nossos olhos sejam abertos mesmo. Querendo realmente, Senhor, ouvir a Tua voz nos chamando. Assim como o Senhor chamou Maria e vivificou Maria, assim o Senhor tem nos chamado. E que realmente nós possamos ouvir esse chamado e ser vivificados. Sermos transformados. Oh, Pai, obrigado, porque nós temos uma morada contigo. Obrigado porque nós desfrutamos dessa justiça revelada em Cristo Jesus, consumada. Essa justiça realmente, Senhor, conclusa. Muito obrigado, Pai. Realmente recebe a nossa gratidão, nossa inclinação, nossa confissão diante do Teu trono. Nós oramos assim no nome de Jesus.